Bem, bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra a tua Bíblia, 1 Samuel. 1 Samuel 18. Todos acharam? 1 Samuel 18, verso 1. Ao 5. Diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a dele, com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém? Pode se assentar. Eu sei que Deus me falou de várias formas neste lugar. E uma coisa que eu percebi, Deus já tinha meio que me atentado para isso, é que a maioria dos pregadores falaram de uma conexão entre nós e Deus. Mas o texto que nós colocamos como base para o nosso acampamento, o tema conectados, ele remete a um outro tipo de situação também, além dessa situação entre Deus e o homem. É a nossa relação interpessoal, é a nossa relação irmão por irmão, é a nossa relação daquilo que nós lemos, que todos os dias que nós cultuamos, foi lido aqui, que nós somos membros, partes integrantes de um todo, partes integrantes desse corpo chamado corpo de Cristo. E aí eu queria, o que Deus colocou no meu coração é transmitir para você algo prático, algo que seja de fato do dia a dia, algo que você possa olhar como exemplo e falar: não, isso eu posso fazer, sem muita teologia, vamos dizer assim. Mas eu queria dizer para vocês, como introdução, que a comunhão entre irmãos, ela só tem sentido quando praticada. A comunhão não pode ser só falada, ela precisa ser praticada. E não praticada só no acampamento, só nesses 4 dias, porque nesses 4 dias, por mais que você não queira, você tem que se envolver, tem que se relacionar. Você está cruzando toda hora, dormindo no mesmo quarto, participando das mesmas refeições. Mas nós precisamos praticar lá fora, quando nós voltarmos para as nossas igrejas, quando nós voltarmos para as nossas casas. Então, a mera teologia não vale de nada. A teologia só tem sentido quando ela é praticada. Então, se não é vivida entre irmãos, não tem sentido. Mas o grande segredo dessa questão é termos a capacidade de nos colocarmos como uma extensão de Cristo para a vida do meu irmão. E eu tenho que também entender, porque a gente sempre quer se colocar na posição do melhor. Eu me coloco como uma extensão de Cristo, mas eu preciso entender e enxergar Cristo no meu irmão, entendendo que tudo que faço, tudo que nós fazemos ao nosso irmão, no final estamos fazendo ao próprio Cristo. Aí você me pergunta: como que isso é possível? Abra a tua Bíblia aí em Mateus 25. Mateus 25, do verso 31 em diante. Todos acharam? Diz assim:
quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, olha para mim, sempre, olha para a vida do teu irmão aí, está do teu lado. Imagina Jesus falando para você agora: sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vocês estão entendendo? Isso é a prática. Isso é o sentido prático da comunhão, dessa conexão que nós estamos falando. A irmã Natália falou algo tremendo ontem: Cristo quer se escolher ser amado no outro. E é isso. Esse é o padrão. E se você quiser entender qual vai ser o padrão de julgamento com relação às nossas vidas, é a nossa atitude com o nosso irmão. Porque dizer que ama a Deus é fácil. Dizer que glorifica o Senhor é fácil, mas amar o irmão às vezes é difícil. E quando eu digo isso, a gente sempre tem 3, 4, 5, 6 pessoas que são as mais fáceis de se relacionar. Mas eu tenho que fazer para todos, porque todos fazem parte desse corpo. É fácil amar quem está próximo, é fácil amar e fazer as coisas para aqueles que estão próximos e são próximos de mim. Mas eu tenho que amar aquele que eu não conheço, eu tenho que fazer as coisas para aquele que eu não conheço, que eu não convivo tanto tempo, que eu não estou tanto tempo junto. Por quê? Porque é isso que Cristo está dizendo. Olha, tive sede, tive fome, estive preso. Eu te pergunto, se um de nós eventualmente fosse preso hoje, qual que seria a reação de nós? Qual que seria a reação da igreja? Seria julgar? Seria condenar? Ou ir lá visitá-lo? Mas Cristo está dizendo que mesmo que um desses irmãos esteja preso, quando você o visita, você está fazendo para ele mesmo Cristo Jesus. Então eu tenho que entender isso aqui, e eu coloquei isso aqui como um pano de fundo, como uma introdução, como um entendimento daquilo que Deus quer trazer para nós esta manhã. Porque não terá sentido algum. Ontem nós tivemos um momento tremendo, maravilhoso, vidas se convertendo, vidas se reconciliando, vidas sendo cheias do Espírito Santo. Mas para que tudo isso se nós não colocarmos em prática? E a prática real, ela só existe na condução da nossa relação irmão com irmão. Porque todos somos parte integrantes desse corpo. Quer ver um exemplo? Já que a gente está trazendo para o corpo, quando você tem uma coceira em alguma região do corpo, vamos dizer na perna, o que acontece? A mente, que no caso é Cristo, manda uma mensagem para a mão que automaticamente vai lá então a mão está interagindo com a perna para que aquela coceira cesse, e assim por diante. E aí eu quero que vocês, entendendo isso, nós lemos a história aí de Davi e Jonatas. E Jonatas, eu quero que você entenda, o nome Jonatas quer dizer Deus deu. Guarde isso, Deus deu. E aí
nós lemos aqui algo interessante que aconteceu entre eles dois. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, a primeira parte nós falamos muito de conexão, ligação e tal, e essa conexão é uma conexão de amor. Em primeiro lugar, precisamos estar ligados na alma. Olha o que diz o verso primeiro, diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, 1 Samuel 18 diz assim: sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a dele de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria, fala bem alto, vocês estão com sono ainda? Com a sua própria alma. Eu tenho que amar até a alma. E amar até a alma é muito diferente do que esse amor superficial que as pessoas dizem. Quantas vezes nós cantamos na igreja, quantas vezes nós falamos na igreja: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas é uma coisa que acaba o culto, cada um vai para sua casa e acabou. E nós vemos aqui o exemplo de Jonatas. Jonatas, a Bíblia diz que ele ligou a sua alma com a alma de Davi. E nós precisamos ter essa conexão, amados. Nós precisamos amar um ao outro até a própria alma. Nós temos que ter essa intenção. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe vida? Existe vida na palavra de Deus? Responda para mim. Existe ou não existe? Olha para a palavra. Você quer ser grande? Você quer ser reconhecido? Mas eu estou falando dos homens, estou falando do próprio Deus. Sabe como você vai ser grande na minha presença? Sabe quando você vai ser grande no meu altar? É quando você se colocar como servo do teu irmão. Porque aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. E para poder servir a todos, eu preciso amar a tua alma. Eu preciso, com a minha alma, com a intensidade do meu ser, com a intensidade das minhas emoções, com a intensidade de tudo aquilo que eu sou, com a intensidade da unção que Deus me deu, amar a sua alma. Então não adianta nós nos colocarmos na presença de Deus e queremos andar com Deus e não amarmos a alma. E foi isso que Jonatas fez. Ao ele ver Davi, ao ele estar na presença de Davi, ele se afeiçoou de Davi e ele escolheu amar Davi. E ele amou com a intensidade da sua alma. E eu e você precisamos entender isso. Entender que essa conexão é uma conexão de amor. O próprio Paulo dizia assim: olha, eu posso fazer tudo o que for, eu posso tocar bem, pregar bem, eu posso entoar grandes cânticos, eu posso fazer letras maravilhosas, mas se não for por amor, não valeu de nada. Então não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta organizar grandes eventos se eu não amar a vida daquelas pessoas às quais eu estou me relacionando. Segunda coisa, assim como assim como Jonatas e Davi, nós temos uma aliança. Eu e você, nós temos uma aliança. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Jovens e adolescentes, eu e você, nós temos uma aliança. Amém ou não amém? Amém. Nós temos uma aliança. Olha o que diz o verso 2, diz assim, verso 3 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Então, quando o que é aliança? Quem pode dizer para mim o que é aliança? O que é uma aliança? Oi? Algo que remete a um compromisso. O que mais? Alguém mais quer arriscar aí? Um quê? Um acordo. Agora, esse compromisso, esse acordo e
esse pacto, ele é feito como? Onde ele é baseado? Oi? Ele é baseado no amor. E aí, eu quero dizer para você, a aliança, ela não tem começo nem fim. A aliança ela não se quebra. A aliança ela não pode ser quebrada. A aliança ela tem que ser mantida. Se nós temos caráter, se nós temos realmente compromisso com aquela pessoa, nós temos que manter a nossa aliança. É como um casamento. O casamento tem momentos difíceis, horas de alegria, mas nós temos que manter a nossa aliança. Eu não estou aqui dizendo, inventando a roda para vocês e dizer que quando sairmos deste lugar, voltarmos para a nossa realidade, para a nossa igreja, nós vamos ter relacionamentos saudáveis o tempo todo, em todo momento, que não vamos discutir, que não vamos brigar, que não vamos discordar, mas nós sempre manteremos a nossa aliança, porque a nossa aliança é baseada no amor. E quando eu amo a sua vida, e quando você ama a minha vida, nós vamos nos manter unidos, porque não importa o que nós passamos, não importa aquilo que nós vamos vivenciar, a aliança nos remete a estar juntos. Podemos estar perto, estar longe, mas sempre estaremos juntos. Estaremos aliançados, estaremos compromissados, estaremos unidos nesse propósito, unidos nesse elo chamado amor. E a Bíblia diz que o amor de Cristo é derramado em nossos corações. Só que isso me remete ao terceiro ponto, terceira coisa: se desarma. Se desarma. Sabe qual é o nosso problema? Se desarma nessa relação. A gente se arma. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu cheguei na igreja evangélica de Carapicuíba, eu olhei para a vida do Roberto e falei: meu, esse camarada, Deus tem algo na vida dele. E vocês viram como que Deus usou a vida dele ontem, amém? Amém ou não? Amém? É difícil isso, né? Reconhecer Deus no outro. Tem vida que complica fazer isso. Mas eu fico extasiado. Ver a Bianca ministrando, ver o Roberto sendo usado. De repente a Natália vem aqui e fala uma coisa que foi como uma bomba no meu coração. Ver jovens vindo aqui na simplicidade, se deixando usar, se deixando trabalhar. E quando eu olhei para a vida desse rapaz, eu falei: Deus tem algo diferente nesse menino. Só que aí vem as impressões, né? Irmão, em nome de Jesus, nunca determinem quem são as pessoas baseado no que os outros dizem. E o Roberto sabe disso. E ele até reconhece que em muitos momentos da vida dele, ele até deu margem para que falasse. Amém ou não, amém? E talvez muitos disseram para você: olha, Ronaldo, mas anda comigo, se relaciona comigo, vive comigo. E eu vou te dizer, eu tenho falhas, eu tenho limitações. Eu não sou o tipo do líder que fica mantendo uma aura, uma postura, que só falta entrar no reteté, de tão santo. Não, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano cheio de falhas, de limitações, mas sou um ser humano que tem virtudes as quais Deus tem levantado, as quais Deus tem trabalhado na minha vida, e eu entendi isso. E aí, se eu fosse me relacionar com o Roberto baseado talvez em que algumas pessoas dissessem, eu nunca teria a relação que eu tenho com ele hoje. Então nós precisamos nos desarmar. O nosso problema é que a gente vai para as nossas relações armados um com o outro. Nós temos problema com os nossos pais, nós temos problemas com a nossa mãe, nós temos problemas familiares, nós temos problemas no nosso trabalho, porque temos um chefe insuportável, e aí nós vamos transferindo essas coisas para as nossas relações pessoais.
E sendo que muitas vezes esse irmão pode ser um canal de bênção para a minha vida, como ele é. E eu posso ser um canal de bênção para a vida dele, como creio que sou. Mas se eu continuar armado, nunca isso vai acontecer. Então nós precisamos nos desarmar para nos relacionarmos. Mas isso pode magoar, isso pode ferir, não importa, porque quando você está na posição de dar, de doar, é porque você tem para oferecer. É muito melhor ter para oferecer do que necessitar receber. Então, se você está numa posição de poder dar, de poder oferecer, sinta-se privilegiado, porque Deus está crescendo na tua vida. E você pode abençoar o teu irmão, por mais que doa, por mais que você se magoa, você pode se chatear sim, você pode se decepcionar sim, mas existe um caminho, existe um elo, existe uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada por nada nesse mundo, porque tudo que o diabo vai tentar fazer todos os dias da vida dele é colocar divisão entre nós. Mas nós precisamos estar juntos. E aí, eu quero que você entenda, se desarme ao ponto de colocar as suas armas a serviço do seu irmão. Olha o que diz o verso 4. O que a Bíblia diz aí? Alguém lê para mim? Alguém pode ler? Com a sua? Amém. Isso aqui não pode. Irmãos, túnica representava autoridade. Túnica representava unção. Ele era príncipe. Amém ou não amém? Ele era filho de Saul. E a Bíblia diz que ele se afeiçoou tanto de Davi, que ele se relacionou de tal forma com Davi, que ele amou tanto Davi, que ele se despojou de tudo que ele tinha, ele se despojou das suas armas, ele se desarmou nessa relação ao ponto de entregar as suas armas a serviço de Davi. Vem cá, Davi. Isso aqui é um ato profético. Vou transferir a unção para você, não, estou brincando. Então veja, imagina aqui Davi. Davi era pequenininho na época, amém? A Bíblia diz que ele, olha aqui, ele se despojou da túnica que vestia. Falou: Davi, eu te amo tanto que eu te cubro com a minha túnica. Eu transfiro a minha autoridade para você. Eu transfiro a minha posição para você. A Bíblia diz que ele, um pouco mais, diz assim: e deu Davi, como também a sua armadura. Não tem armadura agora, faltou. Amém? Inclusive a sua espada, o seu escudo, a sua flecha. Ele se desarmou para que o seu irmão pudesse estar forte o suficiente para poder resistir ao seu dia a dia, para que ele fosse forte o suficiente para poder guerrear como ele guerreava. Ele se despojou nessa relação, ele se despojou nessa correlação. Agora eu pergunto para você: você está disposto a isso? Você está pronto para agir assim? Te constrangeu um pouco, mas tudo bem. Agora, eu quero que você entenda aí, eu quero que você venha entender comigo alguns aspectos desse sentido aí. Primeiro, túnica. Túnica nesse caso era um manto, era um símbolo de autoridade. A própria autoridade que Jonatas tinha sobre si, ele estava transferindo a Davi. Armadura, proteção, ele se desprotegeu em prol do outro. Espada, arma de ataque. Palavra, a espada do Espírito, a espada tipifica a palavra. E quantas vezes nós, eu e você, usamos a palavra contra o outro? E quantas vezes
vezes nós recebemos palavras de acusação com relação às nossas vidas. A arma, a espada, a palavra é uma espada, nós precisamos usá-la da forma correta, ou seja, colocar em prol e serviço, à disposição do outro. E nós vamos entender mais para frente porque arco, porque alcança alvos distantes, alcança coisas que parecem impossíveis, alcança coisas que numa pequena distância você não consegue alcançar. E sinta o que sustenta a roupa, e sinta onde se prende a espada, é que sustenta a tua vida. Ele entregou o seu próprio cinto. Então, irmãos, eu quero que nessa manhã você se desarme, você se desarme, você se desarme nessa relação, você se desarme nesse compromisso. Nós precisamos nos relacionar nos desarmando, colocando a nossa vida em prol do outro. Se preciso for, tira a túnica, tira a espada, tira a armadura, tira o arco, tira a flecha, tira o cinto, tira tudo, mas que o seu irmão esteja bem, tanto quanto Deus tem feito você estar bem. Amém? Agora, isso traz algumas implicações dessa conexão. Isso gera algumas situações. Em primeiro lugar, seja servo de seu irmão. Seja servo do seu irmão. Olha o que diz aí, 1 Samuel 20, verso 4. Diz assim: disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Jonatas se colocou como servo. Eu quero que você entenda que o contexto dessa palavra, Saul já perseguia Davi. Davi estava fugindo de Saul. Saul já perseguia Davi fugindo dele. E se você ler um pouco mais antes, ele começa a ter um diálogo com Jonatas: olha, mas seu pai quer me perseguir. Não é possível, meu pai não está fazendo isso, porque meu pai não faz nada sem falar comigo antes. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, Davi, o que tu desejares, eu te farei. Agora eu te pergunto, você tem agido assim? Você tem agido assim com o teu próximo? Você tem agido assim com o teu irmão? Você tem tido esse tipo de relação ao ponto de você se colocar como servo? Ao ponto de você não dar crédito ao seu próprio pai? Ao ponto de conhecer o teu irmão de tal forma que mesmo que o seu pai, mesmo que sua mãe fale mal dele, fala ele não presta, ele não serve, ele vai acabar te tomando o teu reino, ele vai fazendo tudo que não cabe a você, sai fora, fica distante dessa pessoa, e você dizer: não, eu sei quem é fulano, eu sei quem é Beltrano. Será que você consegue ter esse tipo de relação ao ponto de não ouvir o seu próprio pai? Porque você sabe ao fundo quem é a pessoa daquele seu irmão, daquela sua irmã. E mais, se colocar como servo dele e dizer: tudo o que você precisar, eu te farei, mesmo que seja aquilo que tenha que ser feito para que você fuja do meu próprio pai. Segunda coisa, a ganância e a ambição não cabem nesse tipo de relação. Olha o que diz aí, 1 Samuel 20, verso 31 e 34. Diz assim, 1 Samuel 20, verso 31, diz assim: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Verso 34, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa de lua nova, não comeu pão,
pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Vocês estão entendendo isso? A ambição e a ganância não cabem nessa relação. Por que eu estou falando isso? O que Saul está usando de argumento em relação a Jonatas? Jonatas, acorda a cabeça, seu cabeção. Você é príncipe, eu sou rei. Ele quer tomar o meu reino. E se ele tomar o meu reino, estão dizendo aí que ele foi ungido, ele tem que morrer. Estão dizendo aí que Deus escolheu ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele vai tomar o teu reino. Você não vai poder ser rei. Você não vai poder assumir o reinado de Israel. Só que Jonatas, ele não se deixou levar pela cobiça, pela ganância, pela ambição, porque essa relação, se era uma relação de amor, não há nada que possa interferir nessa relação de amor entre irmãos verdadeiros, entre pessoas que escolhem se amar. E ele não teve por usurpação querer ter o reino que pertencia a Saul como uma forma de herança. Não, ele reconheceu o Deus que operava na vida de Davi. E é muito difícil reconhecer Deus na vida do outro. Mas quando nós reconhecemos Deus na vida do outro, nós entendemos que o outro está crescendo. Não tenho que ter medo de nada, não tenho que ter medo de perder posição, de perder cargo. Quem sabe um dia o Roberto vai ser o pastor da igreja, qual o problema? Não, eu vou fazer de tudo para ele não crescer. Eu vou sabotar a vida dele, porque ele pode ser um problema para mim. Está errado! Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é o contrário disso. Eu quero ver o Beto crescendo, eu quero ver a Bianca crescendo, eu quero ver a Natália crescendo, eu quero ver o Wanderson crescendo. E se crescer mais do que eu, não tem problema, porque quem ganha com isso é o reino de Deus. Nós temos que ter essa disposição de Jonatas. Se queremos ser conectados, se queremos ser de fato uma comunhão, eu tenho que ter esse sentimento em relação ao outro. Porque eu sei da vida que eu tenho com Deus, eu sei o que Deus tem para mim, mas eu quero ser uma extensão de Cristo na vida do outro. Ele não se deixou levar pela ambição. Saul foi lá, argumentou: olha, Jonatas, você está entendendo, ele vai tomar o teu reino. Só que lá atrás, Jonatas já tinha despojado dessa possibilidade. Ele já tinha entregue a túnica, ele tinha entregue a armadura, ele tinha entregue tudo. E dizia: Davi, eu quero que você cresça, eu quero que você prospere no reino, eu quero que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Diz aí para o teu irmão, fala aí para ele: eu quero que você seja tudo aquilo que você é no coração de Deus. Porque a gente só lembra do que Deus tem para nós, mas Deus tem para o outro. Terceira coisa, entenda isso, irmãos. O Senhor, nós falamos aqui 3 dias. Você ouviu falar ontem o Márcio falando de conexão, parte elétrica, que faz parte de um todo, que se conecta com o cabo, quando uma parte da fiação está ruim. O próprio pastor Gonçalo. Ontem a Bianca falou sobre renúncia, porque Jonatas renunciou. Amém? Jonatas renunciou à sua posição. E Jonatas renunciou para o que o outro fosse, o que ele talvez pudesse ser. O pastor falou de ser apertado, acertado. O Bruno falou da insistência de Cristo e o cuidado que Ele tem com as nossas vidas, que Ele vai insistir, que Ele continua insistindo em você, e por isso Ele te trouxe aqui. O pastor Edinaldo
Pastor Edinaldo falou, meu amado, é difícil? Não, porque o véu do templo rasgou-se de acima a baixo. Essa conexão está aberta. E você fala assim, mas é difícil ser como Jonatas. Então entra nessa conexão, porque o véu do templo rasgou-se. E diga, Senhor, eu quero ser um Jonatas na vida do meu irmão. O pastor Antônio e a pastora Elisângela deram exemplos de ser como José, de ser como Esther. Pessoas que confiaram, pessoas que não se deixaram levar pelas circunstâncias, que clamaram a Deus nos momentos difíceis, deram um exemplo negativo de como não ser como Sansão, que nós não podemos agir como ele agiu. Você não pode ficar brincando de ser crente, você não pode ficar brincando com Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor é a conexão das nossas vidas. E quando eu me desconecto, quando eu gero situações de desconexão nessa nossa relação, quando eu gero uma situação de dissensão, de divisão no meio do corpo, no meio do povo de Deus, eu estou afrontando o próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor é a conexão das nossas vidas. Olha o que diz aí, 1 Samuel 20, 42. Diz assim: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Tainá, o Senhor é entre mim e ti. Ariel, o Senhor é entre mim e ti. E quando eu desconecto isso, eu estou afrontando o próprio Deus. Porque o Senhor é a conexão das nossas vidas. O que nos liga? O que nos mantém juntos? O que nos mantém unidos? Como é que pode Deus me tirar lá do Jardim Ângela, lá de Ferraz de Vasconcelos, me trazer para Carapicuíba, e hoje nós estamos aqui? Porque Deus tinha um propósito. Quem foi que fez isso? O Senhor. É óbvio que Ele pode, por um propósito maior, nos distanciar. Ele pode me enviar para outro lugar. Ele pode fazer de você um pastor, pode fazer de você um missionário, e te mandar, e te enviar para outro lugar. Isso é possível de acontecer, porque Jonas e Davi, eles não ficavam juntos o tempo todo. Mas essa conexão, essa unidade, essa comunhão, ela era feita no Senhor. E nós cantamos muitas vezes na igreja a aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te perdoar. Oi? Para te aceitar, para te aceitar. Você me aceita na tua vida? Você aceita a vida daquele irmão que é chato, que dói? Porque a gente tem o nosso jeito de ser. Você me aceita com cara de bravo, cara de folgado? Eu sei que muitos pensam assim. Eu aceito, irmão, porque a nossa conexão, ela é baseada no Senhor. A nossa unidade foi o Senhor quem fez. O nosso ajuntamento foi o Senhor que proporcionou. Quarta coisa: pessoas como Jonatas são refrigério do Senhor para as nossas vidas. Guarda isso, irmão. Olha para mim. Eu não sei quem você quer ser nessa situação. É muito mais cômodo ser Davi. É muito mais cômodo receber. É muito mais cômodo ser alvo da bênção.
Mas se nós escolhermos sermos como Jonatas, nessa relação, nessa conexão, de ser conectado a tal ponto de sermos como Jonatas para a vida do nosso irmão, entenda isso: pessoas como Jonatas são refrigério do Senhor para as nossas vidas. Olha o que diz o verso 1 Samuel 20, verso 16. Diz assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vindo o Senhor os inimigos de Davi. E 1 Samuel 23, 16 diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Renan, Bianca, Anderson, Camila, nós sabemos o que nós conversamos antes de vir para este lugar. Vocês foram um bálsamo na minha vida. Vocês foram Jonatas na minha vida. Porque a coisa mais difícil, irmão, é quando você está necessitado e você procura alguém, e aquele alguém, além de não te ajudar, ele sai falando do teu problema. Mas pessoas como Jonatas é diferente. Que quando você está caído, desanimado, quando você está enfrentando uma adversidade, ele faz como Jonatas. Ele fortalece, ele te dá um ânimo novo, ele te faz ter esperança novamente em Deus, ele te faz ser fortalecido no Senhor. Ele é aquele que vem, te abraça, ou não mesmo te abraça, te manda o WhatsApp, ou não manda o WhatsApp, fala assim: não, pastor, o Senhor é contigo, o Senhor vai resolver todos os problemas, fique em paz, porque o Senhor está trabalhando. Isso é só um levante, isso é só uma situação que nós vamos viver, isso é só um momento que nós estamos passando, mas saiba que a vitória vai ser certa, e a vitória foi certa. Pessoas como Jonatas são refrigério para a nossa alma. Todos nós precisamos de Jonatas nas nossas vidas. Todos nós precisamos ser Jonatas na vida dos outros. Porque pessoas como Jonatas, quando a pessoa está caída, ela não fica apontando erro, ela não fica querendo apontar e vasculhar pecado, e mesmo que tenha pecado, ele não é um instrumento de condenação, mas é instrumento de perdão de Deus. É aquele que abraça, chega junto e fala: meu irmão, olha, você pecou, mas se arrependa, peça perdão para Deus, porque o Senhor vai te perdoar, e eu vou estar aqui do teu lado, eu estou orando, eu estou intercedendo por você. Se fortaleça, porque o reino de Deus precisa da tua vida. Mas às vezes é mais fácil jogar fora, colocar de canto, porque ganhamos mais espaço, mas quem perde é o reino. Eu posso ganhar nas minhas ambições, mas o reino de Deus vai perder, porque é uma pessoa menos trabalhando para o reino. Pessoas como Jonatas são refrigério para a nossa alma. E outro dia a Bianca brincava e falava: pastor, não assusta não, a gente briga, a gente até sai na porrada se preciso for, mas a gente está junto. Isso é o tipo de coisa que não tem preço na igreja. A igreja só faz sentido com esse tipo de situação. Igreja não é uma simples liturgia onde a gente se reúne, canta alguns cantos, ouve uma palavra e vai embora. Não. A igreja só faz sentido nessas horas. É quando você está lá na sua faculdade, queimando, chapando um pouco, querendo desistir, querendo chutar tudo para o alto, falando: não aguento mais, eu tenho que estudar, trabalhar, eu tenho que ficar
ainda chego em casa, tenho que ajudar meus pais, minha mãe fica pegando no meu pé, ela fica me cobrando que tem que ter o quarto arrumado de um jeito, de outro, eu não suporto mais, não aguento mais. E vem aquele irmão, aquela irmã fala: meu irmão, fica firme, é só um tempo que vai passar. Lá na frente você vai ver que valeu a pena sofrer todas essas situações. E fique em paz, porque o Senhor é contigo. É quando você está passando por um momento de adversidade, de guerra, de luta, parece que o inferno abriu todas as portas contra a sua vida, e você fala assim: eu vou desistir, vou jogar tudo para o alto, não aguento mais, esse negócio de ser crente é um problema, porque quando eu não era convertido, não tinha problema nenhum, andava para um lado, andava para o outro, não tinha preocupação, agora é tudo uma coisa, tem que fazer, tem que ser, tem que não sei o quê. Aí vem aquele alguém, abraça você, senta do teu lado, às vezes te chama para tomar uma Coca-Cola, comer uma pizza, e numa simples conversa ele fala: meu irmão, fique em paz, eu já passei pelo que você está passando, e o Senhor me deu vitória, Ele vai dar para você. Oh, irmãos, eu estou falando isso, eu sei que há muitos jovens aqui que passam guerras. Eu sei que, eu quero que você entenda que Davi estava enfrentando uma guerra, ele estava fugindo do rei. Era o rei que queria matá-lo. Imagine a Dilma falar assim: eu quero fulano morto. Imagine você. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vai lá e levanta o filho da Dilma para ser o seu consolo, o seu refrigério, ser o seu suporte. E se não for o filho da Dilma, vai ser o irmão da tua igreja. Eu sei que muitos de vocês aqui, a sua casa é uma guerra, a sua casa você olha assim, você diz assim: isso aqui é um quadro do inferno, eu não suporto voltar para cá, eu preferia ficar na rua, eu preferia às vezes nem acordar, eu preferia não viver isso. Mas nessa manhã eu quero ser um Jonas na tua vida e dizer: fica firme, porque os seus inimigos serão derrotados. Fica firme, e porque você precisa se fortalecer no Senhor. E se você se fortalecer no Senhor, o Senhor no seu templo, ainda que demore, vai passar dias, pode passar anos, mas Ele vai te dar vitória, e você verá que valeu a pena servir esse Deus. Eu sei que muitos aqui nessa manhã, eles têm um complexo interior, vivem numa guerra interna, vivem num problema de se autoafirmar, e às vezes as pessoas dizem: não, mas você é uma bênção, você não, mas eu não sei, é uma coisa dentro de mim. Você tem essa guerra interna e você não consegue, você fica e você se retrai, e Deus fala para você: olha, eu tenho grandes planos para você, mas eu não sei. Você fica nesse sofrimento. Deus quer te trazer liberdade nesta manhã, meu amado. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer que você desabroche como uma flor, porque a flor, quando ela está fechadinha, ela não tem a beleza de quando ela se abre, de quando ela se revela. Deus quer que você se revele para a vida que Ele tem proposto para você. Muitos aqui têm um relacionamento conturbadíssimo com seus pais. Muitos aqui se sentem escravos dos pais. Não tem filho. Meu pai é chato, minha mãe é chata, pega no pé e... Eu tinha um pastor que ele dizia assim, eu nunca vou me esquecer disso: quando você tiver um líder chato, seja um pai, seja um pastor, seja um chefe, louve a Deus. Louve a Deus. Mas como, mano? Louve a Deus, porque muitas vezes Deus está te ensinando como você não deve ser. Ah, meu pastor é insuportável, não aguento ele. Dê glória a Deus, porque talvez Deus está te ensinando que você não deve ser igual a ele. Ele está te dando um referencial negativo para que você olhe lá na frente e diga: não posso ser como ele, porque eu preciso ser diferente do que ele. Eu cresci num lar, irmãos. Eu cresci num lar onde eu via constantemente meu pai bêbado, bem careca.
pai era do meu tamanho. Diversas vezes eu vi ele colar o brinco na minha mão. Imagina. Calma, eu não vou fazer nada. E era bebida, irmãos. É legal você nascer no lar onde seus pais são bonitinhos, perfeitos. Você não sabe bem isso que é. Você não sabe o que é viver no inferno, onde seu pai chega todo dia bêbado. E ele entra na porta e você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer depois que ele entrou. Muitas vezes meu pai simplesmente entrava e deitava, dormia e eu só acordava no dia seguinte. Mas muitas vezes, ele entrava para fazer uma guerra, um show. Deus abençoe. E por 2 vezes, ou eu defendia minha mãe, ou ele matava minha mãe. Por 2 vezes, eu arrebentei meu pai. Nunca bati na cara dele, nunca. Mas do pescoço para baixo. Teve um dia, irmãos, que eu fiquei tão desnorteado que eu avancei em cima dele. Eu já era grande. Eu quebrei a cama subindo em cima dele. Quebrei a cama dos meus pais. E eu lembro muito bem que minha mãe me puxou. Quando eu me dei conta, meu pai era branco como eu, toda essa região aqui cheia de marca de muro. Mas por que você está falando isso, Ronaldo? Porque tem pessoas que precisam saber disso. Meu pai era uma bênção na minha vida. Meu pai era meu melhor amigo. Meu pai me ensinou diversas coisas. Meu pai me ensinou o caráter. Meu pai me ensinou a ser justo. Meu pai me ensinou a ser correto. Meu pai me ensinou a não abrir mão dos meus valores por causa de ninguém. Meu pai me ensinou a ter opinião, mesmo que contraria a maioria, mas que me mantenha na minha opinião, ser aquilo que eu sou convicto a ter. Meu pai me ensinou diversas coisas. Meu pai foi quem me ensinou a escrever. Meu pai foi quem me ensinou a ler. Tanto que quando entrei no pré, eu já sabia ler e escrever. Meu pai me ensinou a jogar bola. Meu pai brincava comigo. Meu pai era um homem maravilhoso. Mas foi nós mudarmos para Carapicuíba e tudo voltou a como era antes de quando eu tinha essa imagem dele. Mas eu quero dizer para você, apesar de todas essas guerras e adversidades, Deus fez de mim um homem de Deus. Deus olhou para a minha história e não se importou com o fato de ter mesmo até esmurrado meu pai, de ter batido no meu próprio pai. Deus não se importou com a história que eu vivi, e mesmo que eu tenha vivido tudo aquilo, Deus fez daquilo um proveito para que eu pudesse ser diferente hoje, porque eu cresci e dizendo, eu não posso ser como meu pai, eu não posso beber, eu não posso ser como ele. Mas saiba, meu irmão, que eu também tive os meus Jonatas na minha vida. Eu lembro que quando me converti, tinha um pastor que eu jamais vou me esquecer dele, pastor Silvio, o homem que me discipulou, o homem que estava junto comigo, o homem que quando eu falava assim, mas esse negócio de ser crente é complicado, ele falava, eu estou aqui, irmão, eu vou te ajudar. Eu lembro quantas vezes eu chegava na igreja e às vezes eu estava acabrunhado, coisa de novo convertido, qualquer coisinha magoa, machuca, e eu já estava lá, não sei o quê. E ele falou assim, você está com problema? Você quer conversar? Eu falei, não quero conversar nada não. E ele não falava nada. Eu ia embora para casa, chegava em casa, passava 5, 10, 15 minutos, ele encostava lá e falava, não, eu não quero que você me diga nada, eu só quero orar com você. E ele orava comigo, e aquilo foi um bálsamo na minha vida. Pessoas como Jonatas são o refrigério do Senhor. Agora, pessoas conectadas, elas abrem mão um para o outro. Olha o que diz aí, 1 Samuel 23, 17. Diz assim: ele disse, não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará.
Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. Vocês estão entendendo o que Jonatas falou para Davi? Essa conexão ela precisa ser tão forte entre nós, irmãos, que se preciso for, a gente abre mão da nossa posição pelo outro. Era o que Jonatas estava fazendo. Ele está dizendo para Davi: olha, Davi, não temas, porque a mão de Saul. Quem que era Saul? Era o quê? Mas em relação a Jonatas, Saul era o quê dele? Quando você tem uma conexão de amor, quando você tem uma conexão no Senhor em relação ao teu irmão, ainda que o seu pai levante contra aquele seu irmão, você não vai se colocar contra, porque você tem um compromisso. Antes de ter com seu pai, antes de ter com sua mãe, você tem um compromisso com Deus. E ele diz: não temas, porque a mão do Senhor teu Pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. E o que ele diz aí? Vírgula. E eu, fala bem alto aí, irmãos, em nome de Jesus, acorda. E eu contigo sempre. Eu vou te servir. Eu seria o segundo, o que também Saul, meu pai, pensava. Meu pai sabe que eu amo a tua vida, meu pai sabe que eu tenho uma comunhão contigo, e meu pai sabe que eu não abrirei mão da minha comunhão com você por causa dele. Por quê? Porque é meu irmão. Agora, eu queria que você pensasse nessa manhã. Eu quero nessa manhã me colocar como um Jonatas para você. Quais são as guerras que você está passando? Quais são as guerras que você está enfrentando? Quais são as guerras que você está vivendo? E nessa manhã, quem você quer ser? Você quer ser simplesmente um Davi que recebe, que é abençoado, que tem a relação da amizade? Mas veja que em muitos momentos o próprio Davi renovou a aliança com Jonatas. Mas nesta manhã Deus quer levantar Jonatas no nosso meio. Nessa manhã, diante do tema que foi proposto, conectados, Deus quer fazer de você uma pessoa, se não igual, muito parecida com Jonatas. Que você seja o alicerce, que você seja o bálsamo na vida do outro, que você seja uma extensão, uma tipificação de Cristo em relação à vida do outro. Que você se lembre do que nós lemos na introdução, que quando eu faço para o meu irmão, quando eu vejo no meu irmão, eu estou fazendo e vendo o próprio Cristo. A relação é essa, a relação é bem clara. Quando eu faço para qualquer um de vocês, eu estou fazendo para o próprio Deus. O meu dedilhar, o meu tocar, o meu cantar, o meu ministrar, o meu pregar, o meu servir, o meu tudo é em relação ao que eu faço para Cristo. Eu não estou fazendo para a Natália, eu não estou fazendo para a irmã, não estou fazendo para a Esther, não estou fazendo para o Beto, não estou fazendo para a Bianca, não estou fazendo para a Tainá, não estou fazendo para a Giovânia, assim por diante, simplesmente, não estou fazendo simplesmente para você. Eu estou fazendo para o próprio Cristo que se manifesta na sua vida. Agora, quantos querem ser Jonatas? Quantos querem pagar o preço de ser o alicerce desse tipo de conexão? Quantos aqui nessa manhã querem se levantar como um bálsamo para a vida do irmão? Porque, irmão, sejamos honestos. Às vezes na igreja,
Há momentos que são insuportáveis. Você faz 50 coisas certas. No dia que você faz uma errada, nunca se lembrarão das 50, muitas vezes. Aquele que é ministro de louvor, num culto faz descer fogo do céu, no outro ele erra uma nota. Vão lembrar da nota. O que prega, nossa, um dia ele faz a igreja subir lá no teto, no outro ele erra uma palavra de português. Só vão se lembrar disso. Mas que eu e você, nós sejamos a mudança dessa realidade. E eu posso dizer nessa manhã que você mire isso no meu exemplo, de poder reconhecer Deus no outro. Tudo isso que vocês estão vendo, irmãos, não fui eu que fiz. Tudo isso que vocês estão vendo aqui foram organizados por pessoas, as quais eu sentei em lugares e falei assim: olha, vocês vão fazer, porque vocês são capazes. E eu quero reafirmar nessa manhã, vocês sabem de que eu estou falando, vocês são capazes. Vocês são bênçãos de Deus. Então Deus quer nos fazer ser pessoas que ao sairmos deste lugar, sejamos Jonas na vida do outro. Agora a pergunta que eu faço: quantos nessa manhã estão dispostos a ser Jonas? Nessa relação de conexão, de sermos conectados, quantos querem ser Jonas para a vida dos seus irmãos? Se você está dessa forma, se você quer ser esse alguém, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aprendi esses dias atrás, quando eu ouvi isso. Vai chegar numa hora, eu vou precisar de você. Ah, pastor, você é pastor. Eu vou precisar. Vai chegar uma hora que aquele irmão que não é tão próximo de você, Deus vai mostrar para você que ele está caído, que ele está triste. Vai lá, seja o Jonas na vida dele. Eu não quero que nesse momento você se importe. Eu sei que existem até pessoas de outras igrejas aqui no nosso meio. Eu não quero que você se preocupe como sua igreja é. Eu não quero que você se preocupe com o sistema religioso que a sua igreja vive. Eu não quero que você se preocupe, talvez até com a politicagem existente dentro da tua igreja. Não. Deus nessa manhã está se preocupando com você especificamente. Você que é da IEC, você vai voltar para a IEC. Você que é da Assembleia, vai voltar para a Assembleia, assim por diante. Você vai voltar para a sua realidade. Você vai voltar para o seu meio. E você lá naquele lugar será um Jonas na vida das pessoas. Você será um incentivador. Você será alguém que vai se despojar. Você será alguém que vai se relacionar de tal forma que você será um abençoador. E vocês tenham consciência disso. Pessoas vão te procurar, pessoas vão ao teu encontro. Mas eu sou tímida. Não tem problema. O Espírito Santo, na hora que for necessário, te colocará palavras na sua boca, porque você será um Jonas para a vida dessas pessoas. E essa comunhão que nós estamos tendo aqui, jovens e adolescentes, olha para mim. Olha para mim. Eu nunca lidero nada na igreja se eu não amar o que eu estou fazendo. Eu não prego para dizer que prego. Eu prego porque eu amo a vida das pessoas às quais eu prego.
Que essa seja a sua motivação, para que quando nós voltarmos, nós estejamos juntos, conectados, de tal forma que a gente vai ser um fator influenciador da igreja. E isso vai se mover de tal forma que a nossa igreja, a nossa realidade, seja IEC, seja Assembleia ou qualquer outra igreja, vai se transformar a partir de nós. Coloca a mão no